Amém. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, graças ao Senhor estamos de volta. Graças ao Senhor por mais uma terça-feira, pela Escola do Evangelho. Como os irmãos já sabem, os irmãos têm acompanhado, né? Nós temos desfrutado a respeito sobre esse livro, né? Os Fundamentos da Fé Cristã. Hoje nós vamos iniciar a 16ª mensagem. Irmãos, graças ao Senhor por isso. Espero que os irmãos estejam aproveitando, estejam ganhando da palavra, sendo constituído pela palavra. E, irmãos, essa mensagem, na verdade, né, ela começou, o tema geral, né, começou com a lição 14, e a gente tem como tema geral a salvação orgânica, né? Os irmãos já têm acompanhado. A primeira aula foi terça-feira, dia 11, né, foi a primeira aula que o irmão Adriano compartilhou para nós. Ele falou a respeito da regeneração e da reconciliação. Na terça passada, dia 18, né, Chico compartilhou para nós a respeito da lição 15, que também tem o tema geral, o mesmo tema geral, que é a salvação orgânica, e ele compartilhou para nós sobre a justificação e a santificação. E hoje, irmãos, graças ao Senhor, nós vamos desfrutar da terceira parte dessa mensagem, né, salvação orgânica, e ela tem como título a renovação e a transformação. Tá, irmãos? Mas antes da gente iniciar propriamente a questão da aula em si, eu gostaria de compartilhar alguns pontos, tá, irmãos? Então, antes da gente ir aqui para o slide, precisa ficar claro, irmãos, que a salvação, só há uma única salvação. Eu creio que Chico falou sobre isso, eu não lembro se Adriano falou, mas eu creio que Chico falou sobre isso, né? De que essa salvação, irmãos, só há uma única salvação. Salvação é uma salvação completa. Mas como nós estamos estudando, irmãos, sobre a respeito da salvação, então a gente faz como o professor, né, ou como o médico, né, que vai explicar algo ali sobre o corpo humano para o aluno, e ele disseca, né, ele destrincha todo o corpo humano e vai mostrando cada parte, né, assim. Então, essas lições nós temos visto todos esses pontos, né, a respeito da regeneração, reconciliação, justificação e santificação. E hoje, renovação e transformação. Na próxima terça-feira, nós vamos ver a respeito da conformação e a glorificação. Tudo isso, irmãos, são parte dessa uma única salvação, tá? Então, é bom que isso tenha ficado muito claro. Mas antes, eu quero tocar aqui alguns pontos, né? Nós temos visto, em aulas passadas, de que o homem, ele é tripartido, ou seja, o homem ele tem três partes, né? Nós vimos isso, várias mensagens. E essas três partes, corpo, alma e espírito humano. Também nós vimos que o homem é o único ser criado que há um espírito humano. A gente leu isso lá em Jó, a gente já viu nessas lições, né? A gente também viu que esse homem que Deus preparou, ele caiu. E quando ele caiu, nós vimos que o corpo do homem tornou-se carne. A alma do homem tornou-se rebelde e independente. E essa alma passou a ter o ego, que é uma vida independente de Deus. E o espírito do homem tornou-se amortecido. Então, para a gente possa falar a respeito de salvação, a gente precisa perceber qual é a condição do homem. Romanos capítulo 1, 2 e 3, deixa isso muito claro, irmãos. Que o homem, ele está totalmente caído, totalmente degradado e distante de Deus. Então Deus, irmãos, a gente sabe que Deus preparou uma salvação para nós. E que essa salvação, Deus enviou o seu próprio Filho, tá? Para morrer por nós, e todo aquele que crê é salvo, de acordo com Romanos capítulo 10, é isso? Crer com o coração, confessar com a boca e serás salvo. Então, é nesse ponto que nós vamos começar, né? O que é essa salvação? Como eu falei, irmão, a salvação, ela é uma salvação completa. O homem, quando caiu, o homem quando pecou, as três partes do homem foram danificadas. O seu corpo foi danificado, a sua alma foi danificada e o seu espírito foi danificado. Ou seja, as três partes foram danificadas. Então, Deus prepara uma salvação completa, que restaura as três partes do homem. Essa grande salvação. Vamos ler. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo
10, tá? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim, amados irmãos: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, tá? E o que é que está falando aqui? Paulo está falando de que Deus, Ele livrará de tão grande morte. Então nós percebemos que essa queda do homem, essa grande queda, e nós vimos isso, os 4 estágios dessa queda, né? Desde Adão até a Torre de Babel. E cada vez mais o homem caía, e Deus prepara diante dessa tão grande morte, Deus também prepara para nós uma grande salvação. Vocês irmãos perceberam, mas aqui ele fala, livrou no passado, livrará no futuro. E ele diz, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Mas você sabe que aqui tem os 3 tempos, tem o passado, o presente e o futuro. Se a gente for aqui, a ordem seria o passado, o futuro e o presente, tá? Então, como é que Deus, nós sabemos, irmãos, que Deus, quando nós cremos no Senhor, Ele nos salvou. E, como da lição que Adriano compartilhou para nós na terça, dia 11, né, dia 11 de agosto, quando o Adriano compartilhou para nós, ele falou a respeito disso, essa regeneração, nascer de novo. E aonde é que o homem é regenerado? Aonde é que o homem nasce de novo? É no espírito humano. E se a gente for, claro que não vamos aqui voltar à lição, mas na Bíblia fala várias vezes o verbo regenerou no passado, salvou-nos no passado. Então, que parte do homem é salva quando nós cremos? Irmãos, imediatamente. A regeneração, ela salva totalmente, completamente e de uma vez para todos, de uma vez por todo o nosso espírito. Todo o nosso espírito é salvo. E Deus passa a habitar no espírito do homem. O Espírito de Deus passa a habitar no espírito do homem. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? O segundo ponto é que está muito claro que no último dia, 1 Coríntios capítulo 15, fala isso, né? O Senhor, antes da sua volta, o Senhor vai salvar o nosso corpo. O nosso corpo é a última parte que vai ser salva do homem. Ou seja, o Senhor salvou o nosso espírito no passado, quando nós cremos. No futuro, o Senhor tem uma promessa, irmãos. No piscar de olhos, os mortos ressuscitarão e todos seremos transformados. É assim? Ou seja, irmão, o que é essa transformação? O que é isso? É o nosso corpo receber um corpo incorruptível. Por isso que fala, livrou-nos no passado, ou seja, livrou nosso espírito, livrará a respeito do nosso corpo. Mas no presente, o Senhor tem procurado salvar a nossa alma. Tá? Vamos aqui, antes de passar o slide, vamos para Hebreus capítulo 2, para a gente ver um pouquinho mais a respeito dessa salvação completa. Hebreus capítulo 2, versículo 3, diz assim, amados irmãos: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Irmãos, percebem aqui? Lá em Coríntios fala de uma tão grande morte, e aqui Deus prepara uma tão grande salvação. E essa tão grande salvação é exatamente isso, é essa salvação completa, onde Deus salva completamente essas 3 partes do homem. Salvou o nosso espírito quando nós cremos, nós somos regenerados, nascemos de novo, fomos gerados do Espírito, nascemos da vontade de Deus, e no futuro o Senhor vai salvar o nosso corpo, mas hoje o Senhor deseja salvar a nossa alma, tá? Então, como eu falei nisso, a salvação completa de Deus é uma salvação para todas as partes do homem, mas como eu falei, nós estamos estudando a salvação, então nós vamos destrinchando um pouco a salvação, tá? Porque a gente fala assim, salvação, tudo bem, fomos salvos, mas de que maneira? Como esse processo ocorre? Como isso ocorre em nós, amados irmãos? Como isso ocorre? E aí, primeiro ponto, nós dividimos essa salvação completa em 2 aspectos, tá? Primeiro aspecto, nós não vamos estudar nessa lição, nós estudamos na Escola do Evangelho do ano passado, nós vimos a respeito disso, no início do ano passado,
nós vimos que o primeiro aspecto é o quê? A redenção judicial. A redenção judicial, amados irmãos, o que se refere a isso? Se refere à obra de Cristo. É a maneira judicial, é aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nós chamamos isso de redenção judicial porque não tem uma participação do homem, é a obra de Cristo na cruz, é o início da nossa salvação, tá? E o que nós estamos estudando nessa escola do Evangelho, né, baseado nesse livro, né, Os Fundamentos da Fé, é exatamente esse segundo ponto, a salvação orgânica. Mas o que é a salvação orgânica? A salvação orgânica é a aplicação e a prática do que Cristo fez em nossa experiência por meio do dispensar da vida divina. Por isso que a gente coloca o nome, irmão, salvação orgânica, porque orgânica tem a ver com vida. Então, nós cremos no Senhor, nós fomos regenerados no nosso espírito, o Senhor como vida, o Espírito como vida, o Espírito que dá vida, o Espírito vivificante de 1 Coríntios 15, 45, ele entra no homem, ele entra no nosso espírito com essa vida de Deus. E essa vida, cada dia que passa, que nós desfrutamos mais do Senhor, que buscamos mais o Senhor, nos voltamos mais ao Senhor, ele vai se dispensando, ele vai dispensando a sua vida para nós, para o nosso espírito, e essa vida do nosso espírito, ela começa a se expandir. Então é por isso que nós chamamos de salvação orgânica, que é uma salvação da vida. Mas como essa salvação orgânica ocorre? A gente colocou aqui um quadro, claro, irmãos, nós não vamos tocar todos esses aspectos, infelizmente, mas é muito rico, irmãos. E eu até vou deixar aqui, se os irmãos tiverem dúvida, depois o irmão vai projetar ali o WhatsApp da igreja. Os irmãos mandam mensagem, a gente pode depois ter comunhão sobre todos esses aspectos, tá? Mas nessa aula, o que ele fala aqui? Ele fala a respeito da salvação orgânica, salvação completa. Então eu coloquei aqui nesse primeiro quadro aqui, no caso, no seu lado esquerdo tem os aspectos da redenção judicial. Quais são esses aspectos? São a confissão dos nossos pecados, o arrependimento, o crer. O que acontece? Nós somos perdoados, nós somos purificados, nós somos reconciliados, nós somos justificados posicionalmente, ou seja, em posição, e nós somos santificados posicionalmente. Tá, irmãos? O que acontece? Um dia, o Senhor nos ilumina, né, por meio da sua palavra, por meio da pregação do Evangelho, né, essa obra, essa redenção judicial, a salvação judicial. Então, essa redenção judicial, por meio do falar do Senhor, por meio do iluminar, nós reconhecemos as nossas condições, a nossa condição, a condição do homem, nós somos iluminados, nós confessamos nossos pecados e nós cremos no Senhor. Quando nós cremos, o que acontece? Nós somos regenerados. Tem a setinha passando aí para o outro lado, ó. Regeneração, que se refere à nossa salvação orgânica, tá? Então, só que um pouquinho antes, se a gente voltar aqui para o quadro ainda da redenção judicial, nós vemos dois aspectos. Nós vemos que nós somos justificados posicionalmente e somos santificados posicionalmente. O que é isso, amados irmãos? Porque nós colocamos justificados, e se vão perceber lá no outro quadro da salvação orgânica, nós também vemos isso, né? Justificação, e vimos isso também, santificação, que foi a mensagem de Chico da semana passada, de Chico Zé, né? Ele falou sobre justificação e santificação. Só que na redenção judicial, o primeiro aspecto é que Cristo, por meio da sua obra, ele nos justifica. Ele nos justifica posicionalmente, ou seja, a nossa posição hoje é uma posição justa. Nós somos justos diante de Deus, não por nós mesmos, mas por meio da obra de Cristo. Porque nós falamos que isso é uma redenção judicial, aquilo que Cristo fez e que cabe a nós, que nós recebemos, não é isso? Ou seja, posicionalmente, nós somos justos. Ou seja, se não me engano é a 1 Coríntios, não lembro, a 2 Coríntios diz assim que ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, irmão, nós somos justificados por meio da obra de Cristo. Também nós somos santificados de uma maneira posicional, ou seja, a nossa posição muda. Colossenses capítulo 1, versículo 3, então vai ler, mas diz que lá nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que é isso? É a santificação, ou seja, nós somos separados posicionalmente. Essa é o que significa a palavra santo na Bíblia, né? Santificado, é separado, ser separado. Então, essa é a justificação, essa é a redenção judicial, é a obra de Cristo.
tá? Mas como eu falei, nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando a salvação orgânica. Então, em relação à salvação orgânica, ou seja, aquilo que a vida de Deus faz em nós, é exatamente o quadro do lado direito, não é isso? O quadro do lado direito, onde tem lá estágios da salvação orgânica. Tá, irmãos? Então, assim, primeira coisa, é bom deixar um pouco claro aqui, irmãos, que isso são estágios. Mas entende, irmãos? Não é, eu vou, como é que eu posso aqui? Eu vou ser regenerado, aí depois eu dou um outro passo, eu sou reconciliado, depois eu dou um outro passo. Não, irmãos, não é dessa maneira, tá? Como eu falei, nós apenas destrinchamos a salvação orgânica, cada aspecto dessa salvação, para que os irmãos possam ter uma clareza quanto à nossa salvação. Irmãos, isso é importante, isso é muito importante na verdade. Precisamos reconhecer que a obra que Cristo fez na cruz, aquilo que Ele fez por nós, irmãos, é apenas o nosso início da nossa caminhada cristã, é o início da nossa vida, tá? A Bíblia fala muito a respeito, nós vamos ver daqui a pouco, a respeito da desenvolver a salvação, de que a salvação, ela tem uma finalidade, ela tem um fim, né? Vamos ver isso daqui a pouco. Então, esses aspectos, esses estágios, elas acontecem simultaneamente, irmãos, e todos os dias. Nós precisamos passar por todas elas: reconciliação, justificação, santificação, renovação, transformação, conformação. Todos esses aspectos, nós vamos desfrutar dela constantemente. Cada vez nós somos desfrutando disso, nós vamos sendo trabalhados pelo Senhor dessa maneira. Essa salvação ela vai crescendo até atingir a maturidade, até atingir o ponto final desse crescimento de vida, tá? Vamos passar aqui o slide. Eu coloquei aqui, irmãos, essa setinha para deixar claro uma coisa. A regeneração, como ficou muito claro na aula que Adriano compartilhou para nós, ela acontece no nosso espírito e ela acontece de uma vez por todas. Nós somos salvos no espírito, e uma vez que nós somos salvos no espírito, não há mais como se dessalvar, digamos assim, tá, irmão? Claro, não existe essa palavra. Tá? Ou seja, quando nós somos regenerados, nós nascemos de Deus. Nós somos salvos porque passamos a ter a vida divina em nós. Nós nascemos de novo. Ou seja, nós tivemos o nosso primeiro nascimento por meio dos nossos pais, um nascimento natural, um nascimento em carne, e a partir daí começa o nosso crescimento de vida, a nossa vida espiritual, tá? Mas a regeneração acontece de uma vez por todas. Já esses outros pontos, reconciliação, justificação, santificação, renovação, transformação e conformação, elas acontecem constantemente, diariamente, elas acontecem na nossa vida, tá? Então, tirando a regeneração e tirando a glorificação, que é o estágio final, que nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Nós vamos ver a respeito disso na próxima aula, a respeito da glorificação, que é o estágio final da salvação orgânica. Elas acontecem de uma única vez. Então, a regeneração e a glorificação acontecem de uma única vez. Os outros aspectos acontecem diariamente. Vamos ler aqui, Filipenses, capítulo 2. Gálatas, Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Os irmãos podem nos acompanhar aí. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha só, irmãos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, quando Paulo está escrevendo aos irmãos ali em Filipos, Paulo diz que há uma necessidade de que a nossa salvação ela seja desenvolvida. Não percebe aqui? O que é o desenvolver da nossa salvação? É que a nossa salvação precisa ser trabalhada. Claro, irmãos, deixar claro de uma vez por todas. O nosso espírito já foi salvo. E como eu falei, isso acontece, a regeneração de uma vez por todas. Não há como voltar mais. Então, deixar claro, não há como se perder a salvação, porque o meu espírito já foi salvo, de fato, e de uma vez por todas. Ou seja, já nasci de Deus. Não tem como se desnascer de Deus. Já nasci de Deus.
Mas há uma necessidade de que essa vida divina, que está no nosso espírito, no espírito humano, ela consiga, como é que eu posso dizer? Permear todo o meu ser, permear toda a minha alma, a minha mente, a minha vontade e a minha emoção. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Tá? Vamos ler ainda mais um versículo, 1 Pedro, capítulo 1, para ficar um pouco mais claro a respeito dessa salvação completa, da necessidade dessa salvação ser desenvolvida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim, amados irmãos, olha só, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Percebem? Então, a fé, ela tem um fim. Claro, irmãos, a palavra fim aqui tem o sentido de finalidade. Qual é a finalidade da fé? É salvar a nossa alma. É salvar a nossa alma, está a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. Tá? Tem um versículo em Romanos capítulo 13, que mostra isso bem claro, irmãos, a respeito desse desenvolver, tá? Romanos capítulo 13, versículo 11, esse versículo é muito conhecido, diz assim, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação, olha só, está agora mais perto do que quando no princípio cremos, percebe? Ou seja, ele diz que a nossa salvação, cada dia que vai passando, o tempo vai passando, e a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. No princípio, quando nós cremos, nós somos salvos aonde? No nosso espírito. Mas a cada dia que se aproxima a vinda do Senhor, a nossa salvação completa, ela vai se manifestar, vai se tornar mais perto a cada dia. Não percebe que a salvação tem o desenvolvimento da salvação? Próximo slide aqui. Então, precisamos ficar claro, irmãos, de que salvação, eu gosto de tocar nisso, irmãos, porque muitas vezes nós percebemos, que conversando com alguns irmãos, a gente pensa que muitos irmãos acreditam que salvação é como se fosse uma mágica, né? Nós éramos incrédulos, e aí eu criei em Jesus, que recebi, estou salvo. A partir de hoje eu não peco, eu não minto, né? É como se fosse uma mágica, tudo acontecesse de repente. Não, amados irmãos, isso é uma vida. Vida é algo que ela é lenta, ela vai crescendo até se tornar uma manifestação. Tá? Então, sou crente, botei um paletó, estou com a Bíblia debaixo do braço. Manifestação, expressão, não é somente isso. Claro, irmãos, claro, não vou entrar nesse detalhe, questão de vestimenta, mas isso, essa expressão, ela é o resultado de uma questão interior. Por quê? Porque essa vida, ela é interior, ela está no nosso interior. E ela precisa ir crescendo, até se manifestar de uma maneira total. Tá? Então, o que é salvação? Inicia-se pela regeneração, já falamos isso, né? 1 Pedro fala isso, nós vamos ler por causa do tempo, mas isso nós fomos regenerados de uma semente incorruptível. O que é semente incorruptível? Ela veio por meio da palavra de Deus, ela entrou em nós, essa semente, como uma vida. E que vida é essa? Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Irmãos, isso para mim é um versículo mais claro, que fala a respeito de como essa vida, e quem é essa vida que está em nós. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Os irmãos conseguiram ver aqui agora todo o estágio? Nós fomos regenerados, e aí Cristo entra em nós, e Cristo em nós é a esperança da glória, ou seja, da glorificação. Vamos ver isso na próxima aula, tá? Mas só apenas dando uma direção para os irmãos. Ou seja, Cristo entra em nós como vida, e essa vida vai crescendo até se manifestar na glorificação, tá? Então, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, o que é salvação? É Cristo como vida dentro de nós. 1 Coríntios 15, 45, vamos ler. Esse aqui vale a pena ler.
Perdão, irmãos. 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Vocês não conseguem tocar nisso, mas aqui fala que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Por meio da criação, Deus criou o primeiro homem. O primeiro homem foi feito alma vivente, Adão. Aí ele diz, ó, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o Senhor, 15:45. Quem é o último Adão? É Cristo. Cristo é o último Adão. E ele fala, porém, ele está dizendo que essa palavrinha, porém, ela tem o mesmo sentido de tornar-se. O mesmo princípio, ela liga na frase, ela liga ao primeiro, tá? Foi feito, tornou-se. Foi feito alma vivente, tornou-se alma vivente. Porém, ele liga isso ao primeiro, ao tornar-se. Tá? Então, Cristo, o último Adão, tornou-se espírito que dá vida, espírito vivificante. Isso fica muito claro em João capítulo 7. No último dia, o grande dia da festa, levantou o Senhor e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí diz, isso disse ele, com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois até aquele momento o Espírito não fora dado. E aquela palavra no original tem que ser o quê? Até aquele momento o Espírito ainda não existia. Percebe, irmãos? Claro que o Espírito Santo já existia. Mas o Espírito, o qual esse Cristo, na ressurreição, e na morte e na ressurreição, tornou-se o Espírito que dá vida. Ou seja, é como se agora no Espírito, no Espírito agora há a experiência de morte e ressurreição do Senhor. Claro, não vamos tocar nisso, mas o óleo da unção de Êxodo 30, fala daquelas especiarias que foram adicionadas a um único rim de azeite, ali mostrando o Espírito, e que experiências e outras coisas foram adicionadas para se tornar o Espírito que dá vida. Não vamos entrar nesse assunto. Mas, irmãos, só para deixar claro, salvação é Cristo entrando em nós, no nosso espírito como vida. Romanos, para concluir esse slide, Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11. Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha só, irmãos. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ficou claro, irmãos? Aqui fala que o Espírito de Deus habita em vós. Percebe aqui? Cristo está em vós, versículo 10. Versículo 11. Habita em vós o Espírito. Amados irmãos, é isso que é ser templo do Espírito Santo, é ser morada de Deus. João capítulo 14, né? Eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Irmãos, isso é salvação, tá? Então, salvação é Deus, é o Deus triuno habitar dentro de nós, no nosso espírito. E o que é a glorificação? Nós vamos tocar nisso, mas apenas para dar uma direção para os irmãos. Inicia-se com a regeneração, com a salvação, né? A salvação orgânica. Começa com a regeneração e conclui-se com a glorificação. E o que é a glorificação? Efésios capítulo 4, versículo 3, a gente não vai ler, mas é o quê? Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é a finalidade, é o fim, tá? Gálatas capítulo 4, versículo 19, vamos ler esse, para a gente concluir aqui essa introdução, tá, irmãos?
Gálatas, capítulo 4, versículo 19. O que é que diz aqui? Meus filhos, por quem de novo sofro a dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Tá, irmãos? Cristo ser formado é Cristo ser expresso, ser manifestado. Então, aqui Paulo fala que ele sofria dores de parto até ver Cristo ser formado nos Gálatas, ali nos irmãos lá na Galácia, né? Mas, de maneira prática, em relação ao que nós estamos vendo, o que é Cristo ser formado? É Cristo se manifestar, é a glorificação, é o fim da nossa fé, né? É a finalidade da nossa fé, é a salvação completa, tá? Então, deixa eu ver aqui, Cristo como vida precisa crescer em nós até se tornar expresso em nosso viver, ou seja, isso é desenvolver a nossa salvação, tá? Então, vamos chegar na lição. Perdão, irmão, se eu estendi um pouco a questão dessa introdução, mas eu creio que ela é necessária, para que a gente possa ter uma ideia geral de tudo isso, tá? Então, nós vamos ver hoje renovação e transformação. Tá? E o que é renovação? Para isso nós precisamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 1. O que é que diz aqui? Vamos ler? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, tá? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, esse versículo, irmão, ele é tão completo, que só aqui ele fala a respeito de conformação, renovação e transformação. Nós vamos ficar apenas na questão da renovação e da transformação. Então, aqui fica muito claro que essa renovação, ela acontece aonde? Na nossa mente. A renovação acontece na nossa mente. E a transformação acontece na nossa alma. Qual a diferença, amados irmãos? A mente, ela é apenas uma parte da transformação. Perdão, irmãos. A mente é apenas uma parte da nossa alma. Então, ela inicia-se na renovação. Mas a finalidade da renovação da nossa mente é transformar a nossa alma. Ou seja, quando a minha mente é renovada, a minha alma é transformada. Ou seja, a minha mente é transformada, a minha vontade é transformada e a minha emoção é transformada. Percebem? Vamos já chegar na transformação. Mas aqui fica muito claro que Paulo faz um rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele completa assim, ó, e é o vosso culto racional. Essa palavra culto, irmãos, é serviço, tá? Ela no original é latreia, é serviço. Ou seja, eu preciso apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. A gente sabe que o que é o sacrifício no Velho Testamento? Era para satisfação de Deus. Quando é que Deus é satisfeito, irmãos? Quando nós apresentamos o nosso corpo para servir a Ele. Por isso que ele fala aqui, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é o vosso serviço racional. Qual é o serviço mais racional? É apresentar o nosso corpo, é servir ao Senhor. Irmãos, isso é o mais racional. Quando nós servimos ao Senhor, nós temos a oportunidade de que Cristo transforme, que Cristo renove a nossa mente. É por isso que ele fala assim, ó, e não vos conformeis com esse século, tá? A próxima lição vai ser conformação e glorificação. Mas aqui ele fala que nós não vos conformeis com este século. O que é conformar? O que é essa palavra aqui? Essa palavra conformar tem sido de amoldar-se, de tomar a forma do século. Ou seja, não tome a forma desse século. Essa palavra século no original, amados irmãos, é aion. O crente ele tem uma aversão ao mundo, ao cosmos, a palavra, né? Ah, essa é música do mundo, não, isso é coisa do mundo. Mas Satanás é muito sutil. No cosmos, no mundo, há o aion, há o curso desse mundo. Está lá a gente não vai ler, mas lá em Efésios, capítulo 2, acho que é o versículo 1 ou versículo 2, diz sobre isso, né? Fala de que o curso deste mundo.
Então, o que é o curso desse mundo? O curso é o aion. O mundo é o cosmos. Então, no mundo há um curso. E o que seria esse curso, irmãos? Irmãos, é o mundo. Né? É as coisas que o mundo dita. Moda, né? Pensamentos. Tudo isso, irmãos. Muitas vezes a gente tem uma versão ao mundo, mas pela nossa mente ainda não ter sido renovada, nós ainda pensamos muitas vezes como o mundo pensa. Né? As ideologias que o mundo muitas vezes nos apresenta são até, não, é verdade, isso está certo mesmo, tem que ser assim mesmo. Percebe? O que é isso? É a nossa mente não sendo renovada e se amoldando, tomando a forma, seguindo o curso desse mundo. Por isso que Paulo fala aqui, que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Ou seja, eu não posso me amoldar ao século, não ser conformado a esse século, preciso ser conformado à imagem do Filho, vamos ver na próxima semana, mas como é que isso acontece? Quando a minha mente é renovada e eu sou transformado. Amados irmãos, aqui não fala que nós vamos transformar o século, percebem? Ninguém vai transformar esse mundo, não é por meio diretamente que o crente vai entrar e, ou sei lá, vai para a rua, bater panela contra o governo para mudar o mundo. Irmãos, não é assim. Esse mundo não tem como ser salvo. As pessoas são salvas, o mundo não. Ou seja, o que é transformado somos nós que somos transformados. Então, como é que ocorre essa transformação? Como é que nós somos transformados? Pela renovação da nossa mente. Então, quando nós temos essa renovação da mente, nós vamos sendo transformados. Nós vamos a pouco a pouco, como eu falei, gradativamente, nós vamos experimentando isso constantemente, nós vamos sendo transformados por meio dessa renovação. Essa renovação, irmãos, ela ocorre por meio do Espírito. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Tito, capítulo 3, fala a respeito disso. Deixa eu achar aqui, irmãos. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. E não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, como é que isso ocorre, irmão? Isso ocorre por meio do lavar. Aqui ele fala que o Espírito Santo, ele tanto tem o lavar regenerador, ou seja, o nosso espírito foi regenerado, mas no nosso dia a dia, nosso viver diário, o Espírito precisa continuar o quê? O lavar renovador. Precisamos ser renovados, tá? Eu coloquei outros versículos aqui, irmão, nós não vamos tocar neles, mas 2 Coríntios 4,16 fala que o homem interior se renova dia após dia. Dia após dia, amados irmãos. Nós vamos sendo renovados, né? Colossenses capítulo 3, versículo 10 fala que esse novo homem, esse homem interior se refaz. Ou seja, essa palavra se refaz também é o quê? Se renova. Ele vai se renovando. E é por meio de quê? Por meio da renovação do Espírito Santo. E como isso ocorre? Efésios fala sobre isso. O lavar do jato da água da palavra. É por meio da palavra, irmãos. A palavra vai sendo falada e ela vai nos lavando constantemente. É por meio do lavar que isso vai ocorrer, tá? Ter a mente renovada, irmãos, é nós termos a mente de Cristo. É não ter a mente deste mundo, desse cosmos, ter o curso desse mundo, não pensar como o mundo pensa, mas pensar como Cristo pensa, como o Senhor Jesus pensa. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, fala isso. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Olha só. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus,
tende em vós o mesmo sentimento. Essa palavrinha mesmo sentimento é mesma mente. Ou seja, é ter a mesma mente. Tá, tem uma que fica mais claro. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, aqui fica mais claro. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja o Senhor. Por que a Bíblia afirma, irmão, que nós temos a mente de Cristo? Porque o Senhor, como Espírito, já está em nós. Quando o Senhor ele entra em nós, então tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez, nós recebemos para dentro de nós. E essa mente de Cristo também já está em nós. Por isso que Romanos capítulo 8, ele fala a respeito do pendor. Né? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo. Vamos ler o 5, o 6 e o 7, tá? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, percebe que o Espírito está com letra maiúscula? Das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito, vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então aqui esse capítulo fala de que a nossa mente, ela é como um pêndulo, é o pendor. Tá? Então nós temos o Cristo habitando no espírito do homem, lá no mais íntimo, e nós temos a carne do homem, onde habita o pecado, de acordo com o capítulo 7 de Romanos. E a nossa mente, ela tem esse pendor. Ela pode pender para a carne, morte, ou ela pode pender para o espírito, vida e paz. Quando a nossa mente, ela pende para o espírito, ela se coloca no espírito, Hebreus fala que lançar a âncora da alma além do véu. Percebe? O véu foi rasgado, que representa o quê? O espírito humano. Quando nós colocamos a nossa mente no espírito, a nossa mente, ela sofre, né? Ela recebe, melhor dizendo, ela recebe o lavar renovador do espírito. E a nossa mente vai sendo renovada. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Então, essa mente ser renovada. Eu coloquei algumas observações, eu acho que quando o irmão projetou o slide ficou mais claro aí, né? Essa palavra renovação, não vamos tocar nisso, questão do original, mas essa mente nova, renovada, não é simplesmente novo em tempo, não é isso, sabe, irmãos? Não é, porque é uma coisa nova, eu comprei, é novo. Não, essa questão de ser novo, ela tem o sentido de fazer crescer, é novo em essência. Cristo, Deus, é sempre novo, ele é novidade. Então, o que é isso? É Cristo em nós, tá? Senhor Jesus. Vamos passar aqui para o segundo e último ponto, que é a respeito da transformação, tá? Como eu falei, também está aqui em Romanos, né? Romanos capítulo 12, que ele fala que a nossa mente sendo renovada, a nossa alma, ela é transformada, tá? Então, a transformação da nossa alma. Mas, irmãos, de maneira prática, como isso ocorre? Aí nós precisaríamos ler 2 Coríntios, capítulo 3. Nós desfrutamos isso, né? Uns 2 ou 3 meses atrás, a respeito dessa passagem de 2 Coríntios, né? Com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, tá? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Percebe, irmão? Então aqui ele fala de que é por meio de nós contemplarmos o Senhor que nós somos transformados de glória em glória, tá? Irmão, é interessante falar que essa palavrinha transformação, no original grego, ela significa metamorfo. É de onde vem a palavra, no português, metamorfose.
No final da aula aqui, nós vamos mostrar um vídeo que mostra a metamorfose da natureza. Uma lagarta, ela se transforma numa borboleta. E a gente chama isso de metamorfose, né? Ou seja, há uma transformação orgânica dentro da lagarta, que aquela coisinha feia se torna uma linda borboleta. Então, irmãos, o que é a transformação? É que o Senhor está nos transformando de lagartas em borboleta. Ou seja, nós estamos sendo transformados, né? De homens pecadores, tá? Estamos sendo transformados para manifestarmos um dia a glória. Nós seremos glorificados. Por isso que fala, irmãos, de que quando nós contemplamos o Senhor, o que é contemplar o Senhor, amados irmãos? E aí tem várias maneiras. Maneira prática, invocar o nome do Senhor. Nós contemplamos o Senhor. Quando nós estamos orando diante do Senhor, nós contemplamos o Senhor. Quando estamos desfrutando da palavra, nós estamos contemplando o Senhor. E é por meio desse contemplar. Percebe, irmãos, que essa transformação, essa metamorfose, ela não acontece do dia para a noite, mas é algo que ela vai acontecendo aos poucos, nós vamos sendo transformados. Vou contemplando o Senhor e vamos sendo transformados. Por isso aqui, irmãos, está um encorajamento para nós. Vamos aproveitar toda a oportunidade, irmãos, para estarmos diante do Senhor. Aqui ele fala que precisamos contemplar o Senhor com o rosto desvendados. Isso aqui, irmãos, nada pode ter nada como um véu que atrapalhe o nosso desfruto do Senhor. Mas na frente, que nós vamos olhar lá em Hebreus, eu creio que seja Hebreus, fala que o véu representa a carne. Tá, irmãos? Então, por isso que antes a gente fala a respeito de quê? Do que a nossa mente vai ser posta no Espírito e não na carne. Com a nossa mente, porque no Espírito, nossa mente é renovada e começamos a contemplar o Senhor. Então, por isso que há uma necessidade de que a renovação, que é a nossa mente ser renovada, porque é o pendor da nossa mente para o Espírito, ou seja, quando a minha mente ela não está sendo posta na carne, está sendo posta no Espírito, esse véu é rasgado. Eu desfruto o Senhor com o rosto desvendado, não há mais um véu que me cobre, porque eu contemplo o Senhor face a face. E quando eu contemplo o Senhor face a face, eu sou transformado de glória em glória. O Senhor é a glória, né? E quando nós contemplamos o Senhor como glória, nós recebemos um pouco de glória. Esse contexto de 2 Coríntios capítulo 3, está exatamente naquela parte de que mostra que Moisés, ele cobria o véu, ele cobria o rosto com o véu, porque aquela glória é uma glória desvanecente, era a glória do Antigo Testamento, era uma glória exterior. Moisés tinha comunhão face a face com o Senhor, ele recebia aquela glória no seu rosto, e quando saía, aquela glória ia desvanecendo, por isso que ele colocava um véu, porque era a questão exterior. Mas hoje, amados irmãos, essa glória, ela é interior, ela é no nosso interior, no nosso espírito. Precisa a necessidade de nós nos voltarmos ao nosso espírito, contemplarmos o Senhor face a face, e nós sermos de glória em glória, somos transformados. Eu ainda coloquei aqui, irmãos, claro que eu não vou tocar, infelizmente, não vai dar tempo, mas essa palavra metamorfose, ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. 2 vezes se referindo àquela experiência de que o Senhor, no monte da transfiguração, ele se transfigurou diante dos discípulos. E eu gosto muito de uma expressão de que o irmão mostra, que o irmão toca de maneira muito simples, de que essa transfiguração era como se o Senhor tivesse tirado a casca da sua natureza humana e mostrasse a ele como ele de fato era, né? O irmão até usou o exemplo de tirou o zíper, né, da sua casca humana e se transfigurou. O seu corpo foi transfigurado, tá? Então essa mesma palavra é metamorfose, tá? Então metamorfose mostra exatamente com isso, por meio dessa transformação. Nós somos transformados de pouco a pouco. Aqui na lição, para a gente concluir aqui, a lição 16, eu gostei muito de um exemplo que o irmão deu aqui. Na verdade, 2 exemplos ele usou que eu achei muito claro, muito bom, a respeito da transformação. Ele diz assim, se falta em nosso viver diário luz proveniente da comunhão com o Senhor, o mais provável é que venhamos a nos tornar mais frios, duros, orgulhosos, presunçosos, desleixados e desobedientes.
caracterizando assim uma doença espiritual em nosso interior, que ainda não foi curada. Se for esse o caso, precisamos humilhar-nos e começar a lidar com o nosso coração. Precisamos pedir ao Senhor que seja misericordioso conosco, que nos ilumine, que nos dê força para nos livrar de todo e qualquer pecado ou resíduo do nosso ego, que estiver obstruindo o mover do Espírito Santo em nós. Percebe aqui? Ou seja, é contemplar o Senhor sem nenhum véu. Tá, irmãos? A gente sabe que a gente fala muito, o cristão, o crente, ele fala muito de cura, mas geralmente a cura, quando ele fala muito do aspecto físico, amados irmãos. Mas precisamos perceber isso, irmãos. Há muita doença na nossa alma. Eu não estou falando de doença psicossomática, não. Eu estou falando de coisas que atrapalham nosso desfrute com o Senhor. Aqui ele fala de frieza, duro de coração, orgulho, presunçosos, desleixados. Percebe, irmãos? Tudo isso, desobediência, que são doenças da nossa alma, que provém do nosso ego. Principalmente nós precisamos tratar o nosso ego. Esse ego que é a vontade própria que nós temos, que geralmente, eu estou sendo até educado, mas sempre, né? Não é geralmente, sempre, essa vontade é contrária à vontade de Deus, Senhor Jesus. Tá? E outro exemplo que eu gostei muito aqui do livro, é que o irmão fala que essa renovação, tanto a renovação da mente, como a transformação da nossa alma, ela vem do nosso interior, e ela depende da nossa busca. E ele dá o exemplo, irmãos, de uma montanha. Ele cita aqui o exemplo. Os irmãos que têm um livro podem ver isso depois aí. Ele cita aqui o exemplo de que é como subir uma montanha. E cada vez que você sobe uma montanha, você vai se aproximar, você vai tendo uma visão geral. Às vezes você está numa situação, você está embaixo, você não consegue ver muito. Você sobe um pouco, você já consegue ver algumas coisas. Quanto mais você sobe essa montanha, mais você tem uma visão geral. E enquanto você está dando desse livro, eu me lembrei dessa passagem, irmãos. E eu vou ler aqui para a gente concluir, tá? Dessa passagem de Êxodo, capítulo 24. No livro de Êxodo, deixa eu dar situar aqui os irmãos. No livro de Êxodo, pelo menos eu consegui perceber ali 4 vezes referências mostrando que Moisés subiu ao monte. Subiu o Monte Horebe. Eu até coloquei aqui, ó, o Monte Horebe, ele tinha 2.285 metros. Amados irmãos, 4 vezes Moisés teve que fazer essa subida desse monte. Você acha que isso é fácil, irmãos? Subir 4 vezes, subia, depois descia, depois subia. O problema é que muitas vezes nós só conseguimos pegar isso de maneira física. Então muitas vezes nós queremos subir o monte de maneira física. Não estou querendo tocar se isso resolve alguma coisa, não resolve. O que eu estou querendo dizer é que na nossa experiência, no nosso desfrute individual, nós precisamos subir o monte. E aí é o que eu me lembrei dessa passagem de Êxodo, capítulo 24, e eu vou concluir a aula de hoje com ela. A gente vai ler esse capítulo aqui, vamos para as perguntas e nós concluímos a aula, tá? Êxodo 24, versículo 13 e o versículo 16. Êxodo 24, versículo 13, diz assim, ó: Levantou-se Moisés com Josué e seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, versículo 16, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então aqui fica muito claro que apenas no topo da montanha, no monte, né, no cume do Monte Horebe, do Monte Sinai, apenas Moisés estava. E apenas Moisés, no monte, recebeu, amados irmãos, a visão, a glória do Senhor. É dessa maneira. Então, na nossa experiência, onde é que nós precisamos estar nessa montanha? No mais alto. O mais longe possível da terra, né? do que é aqui embaixo. Nós precisamos subir. E isso, irmão, não estou falando de subir fisicamente, mas no nosso interior. Nós precisamos subir nesse monte onde Deus está. Onde é que Deus está? No nosso espírito. Tá? Só que a Bíblia também fala, no capítulo 24, aí, no versículo 1, diz assim, ó: Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu, Arão
Nadab, Abiú e os 70 anciões e adorai de longe. Percebe? O versículo 9. O versículo 9. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e os 70 anciãos de Israel. Irmãos, aqui percebe que Nadab, Abiú, Arão, Nadab, Abiú, os 70 anciões, eles subiram, mas não até o monte. Ficaram ali mais ou menos no meio do monte. Subiram até um certo ponto, mas ficaram de longe. Não foram até o cume. Não sei qual a sua experiência, irmãos. E para concluir, a experiência mais pobre de tudo isso, do povo de Israel, capítulo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clamor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Percebe? Aqui, irmãos, mostra que ainda havia o povo de Israel que estava mais distante ainda. Não estava nem no monte, nem no cume. Estava distante do monte. Apenas observava. Na nossa experiência, irmãos, quando nós observamos as coisas que o Senhor faz de longe, nós só vemos isso, ó. Relâmpago, clamor e trombeta, monte fumegante, né? Coisa, né? Se você ler aqui, fala que estremeram o Senhor, ficaram com medo do Senhor, porque pensavam que ia morrer. Mas, irmão, na nossa experiência, então qual é a nossa experiência? Nós precisamos subir. A nossa experiência espiritual, é como eu falei, por isso que naquela setazinha eu coloquei, da regeneração até a glorificação. Ou seja, a nossa experiência tem que ser a experiência de que cada dia nós vamos nos aproximando mais do Senhor por meio da experiência, tá? Senhor Jesus. Então, vamos concluir aqui a aula de hoje com as perguntas, tá, irmãos? Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por isso, por mais uma aula da Escola do Evangelho. Então, para concluir, tá, irmãos? Então, de uma maneira geral aqui, eu só quero dizer que tanto a pergunta 4 como a pergunta 5 são perguntas muito pessoais. Hoje tem duas perguntas pessoais, tá? Mas a primeira pergunta diz assim, a primeira pergunta diz, que relação há entre o renovar da mente e a transformação? Irmãos, que relação há entre o renovar da mente e a transformação? A gente pode encontrar aqui pelo menos duas relações, né? É que todas elas acontecem aonde? No interior, elas são no interior, né? O renovar da mente é no interior e a transformação da alma também é no interior. E que todas elas acontecem aonde? De uma maneira geral, acontecem aonde? Na alma, não é isso? A renovação e a transformação ocorrem na alma. A renovação é na mente, apenas na mente, nós somos renovados na nossa mente e nós somos transformados na nossa alma. Pergunta 2, qual a diferença entre a regeneração e a transformação? Qual a diferença? Acho que eu falei no início, né? Que a regeneração, ela ocorre no espírito e ela é instantânea e ela ocorre uma única vez. Né? Nós somos regenerados, nós somos gerados de novo, né? Regenerados, gerados novamente, nascemos de Deus e ela ocorre uma vez por toda. Né? Já a transformação, não. A transformação, ela é um processo gradual, diário, e que precisa, né, que deve ocorrer todos os dias. Nossa mente deve ser renovada e nossa alma ser transformada. Essa é a diferença, né? Há alguma doença espiritual em seu interior que ainda não foi curada? Qual? Bem, aí, então, essa pergunta também é muito pessoal, né? A pergunta 3 também é muito pessoal, não é só a 4 e a 5. Há alguma doença espiritual em seu interior que ainda não foi curada? Qual? O que a gente viu ali, né? Nós vimos a questão da frieza, a dureza do coração, o orgulho, né? A desobediência. Eu não sei quanto aos irmãos, mas pelo menos aqui eu já caí em algumas, né? Mas o ponto, irmãos, é como ser curado. Acho que o que eu posso falar é isso, é como ser curado dessa doença espiritual que é na nossa alma. É ter um viver diário em comunhão com o Senhor. É esse viver diário de comunhão com o Senhor que a nossa frieza, né, vamos deixar de ser frios, nosso coração vai deixar de ser duro, o Senhor vai nos dar um coração de carne, um coração amolecido, né? Vamos deixar de ser orgulhosos, né? E vamos ter a mente de Cristo, não é isso?
que com toda humildade deixou a posição de Deus, né? A gente leu lá em Filipenses capítulo 2, né? Tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve em Cristo, que ele sendo o próprio Deus, né? Não tratou com usurpação, mas desceu, ou seja, irmão, quando nós temos trabalhado dessa maneira, né? Então nós somos curados, né? Então nós estamos de fato a receber luz do Senhor, para que o Senhor possa nos curar dessas doenças, né, da alma, que são aí, né, a frieza, a dureza, o orgulho. A pergunta 4, em que parte da montanha você está hoje? Quanto de Cristo você tem visto e experimentado? Irmãos, essa é uma pergunta muito pessoal, né? Espero que a nossa experiência seja a experiência de cume, do mais alto possível, né? Onde nós sumimos ali, né? Diante de toda aquela glória, você não consegue mais perceber onde estava Moisés, né? Porque ele some no meio daquela glória, né? Senhor Jesus. E a pergunta 5, também é uma pergunta muito pessoal. Fale sobre sua comunhão pessoal com o Senhor, o que já alcançou e quanto ainda falta alcançar, tá? Também é uma pergunta muito pessoal, né? Fale sobre sua comunhão pessoal com o Senhor, o que já alcançou e quanto ainda falta alcançar. Mas louvado seja o Senhor, irmão, por mais uma aula da Escola do Evangelho, mais uma lição. Assim, creio que esse seja o nosso sentimento, o sentimento dos irmãos, né, que têm laborado, que temos desfrutado, né, dessa palavra para levar durante esse momento de afastamento social, durante esse momento de pandemia, os irmãos estão em casa, mas os irmãos estarem desfrutando da palavra, né, tendo a oportunidade de ter a nossa mente renovada, termos a nossa alma transformada, né. Então, louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar. E aí nós concluímos no final, a gente vai passar um vídeo aí mostrando a respeito da metamorfose, né, como eu falei, de uma largata se tornar uma borboleta. E é bem interessante, irmão, dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo em nós hoje, né? Nós estamos sendo transformados metabolicamente, né, no nosso interior, por meio da vida divina, até um dia todo o nosso corpo ser transformado, nós recebemos esse corpo incorruptível. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tal oportunidade, estarmos aqui estudando da Tua Palavra. Senhor Jesus, Senhor, de fato queremos ser esses. Senhor, que pendem a nossa mente para o Espírito. Senhor, que o Senhor possa renovar a nossa mente. Senhor Jesus, Senhor, queremos ser esses, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, que não é conformado a esse século, Senhor, mas é transformado a nossa alma, Senhor, por meio de renovar a nossa mente. Senhor Jesus, nesse momento nós te pedimos, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, seja agora nesse momento, seja depois, Senhor Jesus, Senhor, abençoa cada irmão, Senhor, abençoa cada lar, Senhor Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, visita cada irmão, Senhor, salva, Senhor, aquele precisa de salvação, Senhor, no meio da tua visita, Senhor, cura aquele precisa de cura, Senhor Jesus, Senhor, queremos ser esses, que estão guardados em Ti, Senhor Jesus, Senhor, contemplando a Tua face, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nos abençoa, ó Senhor Jesus. Amém.
Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.